Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Fora da Norma. Hoje eu tô aqui com a Carol Daniel, mulher incrível, que vai falar sobre maternidade e transição de carreira. Vinheta! Carol, seja muito bem-vinda, muito gostoso receber você aqui no Fora da Norma. Você que é uma pessoa muito querida pela nossa comunidade dentro da 42. Então, assim, para começar, antes de mais nada, queria que você contasse um pouquinho pra gente, dentre a vasta vastidão, pode ser? Pode ser. Dentre a vastidão do universo, quem é você? Quem sou eu? Nossa. Bom, primeiro, muito obrigada por estar aqui. Eu tô muito feliz, real, assim, desde que estreou Fora, eu fiquei, será que eu peço pra vir? Será? Dentre a vastidão, vasta, quem sou eu? Bom, eu sou a Carol, eu sou atriz. Eu gosto sempre de começar pela atriz, porque minha primeira formação, eu sou atriz, eu acho que é a primeira coisa. Professora de inglês faz 10 anos, arquiteta, urbanista, me formei na USP em 2020, eu tava grávida, colei grau com barrigão, foi lindo. E agora engenheira de dados, então eu sou várias coisas. Eles têm uma brincadeira que a gente vai ter, 5 profissões na vida, né? Uma pessoa normal, ao longo da vida dela, nessa geração, vai ter em torno de 5 profissões. Eu falei, já matei 4 delas antes dos 30. Me resta pouca coisa pra fazer agora. E é isso. Sou apaixonada por tecnologia. Tô descobrindo essa paixão ainda pouco a pouco, assim, conforme o tempo vai passando. Sou mãe. Ai, a quinta já é isso. Mãe é uma profissão já. Já tem 5. Já tem 5. E não tinha pensado nisso. Adoro pets. Eu tenho 9, agora 8 gatinhos. Eu falei 9, mas é porque minha gatinha faleceu semana passada. Eu sinto muito. Esse programa é em homenagem a ela, então. Gente, foi horrível, sério. Foi lindo e horrível. E eu não... era minha bebezinha. E um cachorro. Então eu tenho um monte de bicho. Fora a criança humana, que eu também tenho que cuidar e limpar. Igual, então... Mas é isso, eu sou essa pessoa. Tá, vamos começar do começo. Que história é essa, atriz? Em que momento isso surge na tua vida? Acho que foi sempre. Eu sempre fui atriz, eu sempre quis ser atriz. Sempre vou ser atriz. É algo que tá dentro de mim, assim, eu não consigo... Quanto mais longe eu vou da atuação, mais eu fico com a cabeça de eu tenho que voltar. Faz um tempo já que eu não atuo, faz alguns anos. Porque é vida, né? Aconteceu, não tenho o que fazer. Mas eu comecei a estudar artes cênicas de fato, acho que eu devia ter uns 16 para 17 anos. E faz parte, assim, da minha construção de pessoa. Faz parte de quem eu sou como pessoa. Então, a minha comunicação, a minha base, o que eu gosto de estudar, eu adoro roteiro, eu adoro direção, eu adoro... Então, faz parte, assim, é meio indissociável da Carol. Depois de teatro... Foi teatro que você... Foi teatro. Eu fiz Wolf Maia, né? Então, é uma escola de atuação. Ela tem a base teatral e tem a base para câmeras. Eu sempre gostei muito mais de atuação voltada para câmeras. Não que eu não gostasse de teatro, adoro teatro, mas eu acho que foi muito uma questão mesmo de afinidade. De como eu gosto da questão de cinema, do que você consegue fazer com as câmeras, como você consegue artisticamente ter um tipo de liberdade criativa que eu acho muito interessante. Então, meio que todo o meu estudo de artes cênicas foi um pouco voltado para isso. Mas adoro qualquer coisa que, sei lá, coloca um roteiro na minha frente. Aí fomos pra arquitetura. Aí eu fui professora de inglês. Comecei a dar aula. Primeiro dei aula numa escola pra crianças, porque adoro pequenininhos. Nossa, adorava. Os pequenininhos de 3 anos falando inglês, eu ficava... vontade de amassar. E aí foi meio que a minha profissão, assim, durante 10 anos, assim. Dei aulas particulares, em escolas, pra equipes, dentro de empresas. E aí... Em 2014, eu passei na USP para fazer arquitetura. E a arquitetura foi um delírio. Não que eu não goste de arquitetura, eu não gosto de arquitetura. Mas quando eu entrei na faculdade de arquitetura, eu achava que... Eu sempre gostei
de lógica e de exatas e de física e de matemática. E eu achava que, na época, né, como a gente é meio que criado, eu acho que a gente tem que ter uma coisa que a gente gosta. Então, como é que pode essa pessoa gostar de artes e gostar de matemática? Não faz sentido. Nossa, cara, meio estranha. Então, eu falei, pô, eu queria alguma coisa que fosse meio que o caminho do meio ali. Alguma coisa que fosse um pouco arte, fosse um pouco matemática e física. E eu falei, pô, arquitetura, por que não? Péssimo. Foram 6 anos mais sofridos da minha vida. Primeiro porque eu não sou... Não é que eu não gosto da arquitetura, eu gosto. Mas não é aquela coisa arrebatadora que você fala, nossa, este é o meu lugar no mundo, né? O curso foi maravilhoso, eu aprendi muito. Eu fiz amigos pra vida toda, mas eu nunca me vi arquiteta. Então, eu me formei em 2020 e eu fiquei com aquela coisa na cabeça, pô, e agora, né? Eu tô formada, eu vou ter uma filha... Eu meio que tenho que trabalhar, porque fraldas são caras, custam dinheiro, né? Depois vem escola, não chegou ainda, mas quando chegar vai ser um rombo. Então, o que eu vou fazer? Então, meio que foi esse o caminho, assim, até chegar em tecnologia. E foi louco. Tá, então, vocês estão acompanhando, né? Vocês estão acompanhando. Então, assim, estamos aqui, grávida, colando o grau de arquitetura e pensando aí nesse rolê de como é que vai ser construir uma carreira. Quantos anos você tinha quando você se formou? Eu me formei com 26 para 27. Eu faço aniversário em fevereiro, eu me formei quase no meio do meu aniversário. Legal. E daí, em que momento entrou assim, vou começar de novo, vou fazer uma faculdade de tecnologia? Primeiro, faculdade, cara, eu falava, não quero. Não vou passar por isso de novo. Nunca mais. Nunca mais eu piso no... Não, brincadeira, eu não sei o que vai ser do amanhã, né? Mas assim, eu saí muito traumatizada da faculdade. Muito mesmo. Porque assim, é uma coisa quando você tem uma vocação para aquilo, né? Você faz com sorriso no rosto. E eu tenho vários amigos na faculdade que amaram fazer a faculdade. E eu falo, nossa, gente, eu queria gostar do jeito que vocês estão gostando, mas não foi pra mim. Eu não sei se é o sistema de ensino tradicional que pra mim nunca deu match. Não sei se foi realmente o curso. Porque assim, o curso é muito legal. Que nem eu falei, foi incrível. Mas ao mesmo tempo, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Qual que é o meu chamado de vida? Qual que é aquela coisa que eu faço e eu falo, nossa, é isso. É aqui que eu devia estar. Então a arquitetura pra mim não foi isso. Então, logo depois da formação, logo depois da colação de grau, eu tava lá grávida. Aí eu tive a minha filha. Aí foi aquilo, né? Quando você tem um filho, toda a sua energia, toda a sua força vital, todo o seu chakra se alinham pra aquela criança. Você tem que estar ali, inteira. Então eu falei, tá ok, então agora a minha profissão é mãe. Agora eu vou cuidar dela, vou ficar com ela, vou curtir o máximo. Porque eu sempre quis ser mãe. Eu sempre desejei ser mãe. Minha gravidez foi incrível. Eu sou aquele tipo que se eu conto a minha gravidez, vocês vão me xingar, porque vocês vão falar, pô, gravidez não é incrível, mãe é difícil. Não, foi ótimo, foi lindo, não tem nada pra reclamar. Só que aí chegou esse momento, assim, eu acho que a Olivia devia ter uns 6, 7 meses, assim, mais ou menos. Deixa eu fazer essas contas direito. Foi em março do ano passado, então faz uns 10, 8 meses, por aí, né, por aí, 8 a 10 meses. Que é aí que eu comecei a pensar, tá, o que eu vou fazer? Porque a questão era assim, eu tinha uma criança em casa que, basicamente, a única demanda que ela tinha era trocar fralda quando tava suja, mamar quando tava com fome, tomar banho. É uma demanda muito exaustiva, só que muito simples. E você vê os dias sendo iguais. Todo dia a mesma coisa, você faz as mesmas coisas. E é muito gostoso. Mas, ao mesmo tempo, tinha 2 pessoas ali naquele momento, né? Tinha eu, Carol, pessoa, né, mulher, essa pessoa aqui, e a Carol mãe, que tava ali curtindo, amando cada momento da filha. Só que essa pessoa, Carol, esse ser humano independente, com vontades, desejos, né, coisas que ela se interessa, eu tava olhando pra aquela cena e falava, gente, eu não tô indo pra lugar nenhum. Eu tô aqui, cuidando de um bebê, que eu amo, que eu tava amando essa fase da maternidade, mas ao mesmo tempo eu falava, tá, e agora? O que eu vou fazer? Acabei de me formar numa coisa que eu não sei se eu quero fazer pro resto da minha vida. Tenho várias profissões em aberto, mas nenhuma delas dá dinheiro. E é uma preocupação real quando você tem uma criança, precisa de dinheiro.
que eu faço? E aí, falar que foi de repente, não mais do que de repente, não foi, assim. Eu já tava... o Herbert, meu marido, ele é cadete, ele era cadete da 42. E ele é da área de tecnologia. Ele já estava há muitos anos ali na minha cabeça, assim, falando: Carol, por que você não estuda isso? Carol, por que você não estuda isso? E antes daquele momento, eu tava sempre naquela vibe de tipo, não preciso estudar isso, porque eu sou arquiteta. Porque eu sou atriz, eu tenho... Minha área é outra, eu não sou... Essa é sua área. A minha área é outra, eu sou de humanas. Eu não sou dessa vibe tecnológica. Mas ele tava ali, constantemente ali na minha cabeça. E fazia sentido. E eu tava muito relutante com isso. Mas foi nesse momento, assim, da maternidade que eu peguei e falei: não, tá, vamos ver qual é que é. vamos ver o que é. Ele fez um e-mail pra mim com várias dicas de cursos online e gratuitos que eu podia fazer. Ele falou: começa por aqui. E comecei por ali. Acho que foi um dia assim, a Olivia tava dormindo, quietinha assim, no meio da tarde. Eu sentei no sofá, fiquei olhando pro teto. Eu falei: pô, vou começar a ver o curso. O que é que dá pra... O que dá pra eu extrair disso? Se eu não gostar, não gostei. Mas se gostar, pelo menos eu não vou estar mais entediada, sabe? E foi esse momento, assim, que as coisas meio que clarearam, assim, na minha cabeça. Foi muito louco, porque eu já tinha tentado fazer um curso de Python, tipo, em 2012, assim, bem lá atrás. Porque, de novo, o Herbert tinha feito esse curso, ele tava fazendo, ele falou: Carol, faz comigo. E, né, começo de relação, você meio que faz tudo que a pessoa quer, né? Então eu falei: vamos fazer o curso. Só que eu detestei o curso. E lá atrás eu lembro que pra mim não fazia sentido Python. Nada contra Python, a gente ama o Python. Mas assim, não fazia sentido, porque na minha cabeça, como é que você sai de um if, um else, um for, pra um hardware ali com uns e zeros bipando e mudando, esses switches mudando? Pra mim, esse pulo da abstração pro que acontece no mundo real era muito grande. Eu tô nesse ponto. Então, e pra mim, assim, eu falava: não, eu não entendo, não faz sentido. Eu não vou tentar isso, porque não entendo, não entra na minha cabeça. Eu acho que foi muito grata, assim, a surpresa quando eu comecei a estudar no ano passado. E aí eu comecei a fazer por aquele curso CS50, que é de Harvard. É um curso livre, é um dos cursos mais gratuitos, assim, mais cobiçados, assim, na internet. Todo mundo faz, sai um novo todo ano. Só que é um curso que ensina C. E quando eu comecei a estudar esse curso, a primeira aula, ele explicava binário. E eu lembro que a minha cabeça fez assim, ó. Puf. Eu falei: ah, é isso. Entendi. Aquilo que eu não estava conseguindo abstrair lá do Python, quando eu fiz em 2012, e que me deixava tão frustrada de aprender programação, de ficar, não... Fez sentido. Fez sentido. Porque, por mais louco que pareça, né? Eu vejo muita gente tentando uma transição de carreira hoje, tentando mudar pra tecnologia, ou tentando aprender uma linguagem nova de programação. Normalmente as pessoas começam por uma linguagem alto nível, né? Uma linguagem que é o mais próximo possível da língua falada. A linguagem fácil, que tá tudo ali na mão. E o meu caminho de buscar uma linguagem que é muito mais baixo nível, que é uma linguagem que realmente conversa muito mais com o hardware, né? Com a peça física ali, com o que é palpável. Pra mim, eu precisava entender essa parte. Foi nesse momento que as coisas meio que encaixaram, assim. Eu achei demais. Eu falei: nossa, isso é incrível. É muito legal. Eu quero aprender mais disso. Foi isso. E você tá falando, assim, né? É muito legal. Acho que tem muitas pessoas que estão em casa, espero que sim, que esse vídeo toque, né? De tipo, nossa, é verdade, eu tava aqui pensando que podia não ser pra mim. E que é uma possibilidade eu estar nesse lugar, ou... Enfim, nem que seja por curiosidade, porque naquele momento foi muito mais curiosidade. Foi. Vou ver se eu não mudei. Eu não tinha a mínima noção que isso ia ser uma escolha de carreira. Eu acho que naquele momento, assim, eu só tava procurando coisas pra sentir com que a minha vida não parecesse tão estagnada quanto ela tava, sabe? É muito diferente, assim, da maternidade de muitas pessoas que já estão numa carreira, estão numa profissão, engravidam, aí, né, tiram uma licença maternidade ou interrompem por um período, assim, e depois retomam. Eu tava realmente num limbo ali, né? Eu engravidei bem no momento onde todos os ciclos da minha vida tinham se encerrado.
E aí, o que vinha na frente, eu não fazia a mínima ideia. Eu só sei que tinha uma criança agora lá. Então, foi meio que um momento, assim, os astros se alinhando, assim, de uma maneira bem interessante, assim. De que realmente eu podia, assim, eu sentia como se eu pudesse explorar novos caminhos. E fazer coisas novas. Porque eu já tinha que começar qualquer coisa que eu ia começar daquele momento, eu ia começar do zero. Se não fosse do zero, ia ser algo parecido, né? Porque mesmo assim, se eu fosse voltar a atuar, não atuava há anos, sabe? Então eu ia ter que começar todo o processo, estudar provavelmente, fazer coisas, me, né, posicionar, fazer book, fazer as coisas. Então qualquer coisa que eu fosse fazer naquele momento teria que ser teria que ser do começo, né? E foi muito interessante ter sido tecnologia. Foi a primeira coisa que eu resolvi estudar e foi a primeira coisa que me fisgou, assim. Foi o momento, assim, que eu falei, não, eu quero estudar mais. Quero ir mais a fundo, porque tá muito legal. Cara, eu acho que uma das coisas mais... Um dos maiores presentes que eu ganho aqui fazendo esses bate-papos é poder falar com pessoas muito diferentes, né? Então, a gente tem um dos papos que vai rolar ou já rolou aí, você pode ver o cardzinho aí, que é com o Léo. O Léo é um dos nossos cadetes também. Ele é cantor e programador. Você é atriz e engenheira de dados. Isso é muito mágico, né? O quanto a vida não nos limita. A gente não deve se limitar. Tipo, eu sou tal coisa, eu me fechei aqui e daqui eu não saio, não preciso aprender mais nada, não preciso ir pra lugar nenhum, né? É muito louco, porque isso foi uma das brisas, assim, que eu mais tive recentemente. Durante todo esse último ano, porque é louco pensar, mas só faz um ano, né? Foi em março do ano passado, a gente tá no final do março assim, foi um ano, 12 meses, desde que eu abri um terminal. E comecei a fazer código, e comecei a me interessar por isso. E é uma das coisas que tá mais rolando na minha cabeça esse último ano. Eu acho que não é uma limitação nossa, sabe? Da gente colocar na nossa cabeça, não, a gente só tem que ser uma coisa. Eu acho que é uma limitação da sociedade. Quando a gente termina lá o ensino médio, vem alguém perguntar, tá, o que você vai fazer? Né? Qual que é a profissão que você vai escolher? Começa na infância, o que você quer ser quando crescer. O que você quer ser quando você crescer? E aí você fala, eu quero ser veterinária, eu quero ser atriz. E bailarina. E bailarina. E a gente fala, não, mas você tem que escolher uma coisa. Você tem que escolher uma coisa. E eu sempre tive na minha cabeça que essa coisa pra mim fosse atuação. Na minha cabeça isso sempre estava muito claro. Era a minha vocação, era o que eu... Desde sempre, eu sempre me imaginei atuando. Eu sempre gostei disso. Eu sempre me senti muito à vontade nos palcos, muito à vontade na frente das câmeras. Essa é a minha vocação. E aí, quando aconteceu tudo o que aconteceu ano passado, eu lembro que teve alguém, eu não vou lembrar quem foi, mas teve alguém que perguntou, tá, mas e a atuação? Você tá aqui, toda investida em aprender programação, mas e a sua vocação, né? E aí? E eu lembro que na hora, assim, eu parei, eu falei, por que eu não posso ter duas vocações? Como se fosse excludente, né? Por que eu me interessar por alguma coisa que, né, me faz feliz e me faz motivada, intelectualmente estimulada? Por que isso anula tudo que eu sinto e que eu sei de mim? Porque eu ainda sou atriz, eu ainda sou professora, eu ainda sou arquiteta. E eu também sou engenheira de dados, eu também sou programadora. Por que a gente tem que escolher uma coisa só? Por que a gente tem que se limitar? Por que a gente tem que fazer isso com a gente? Porque eu não sou isso, eu não sou só isso, né? E talvez eu não continue não sendo só isso pro resto da minha vida. E tá tudo bem. E que bom, porque tudo que eu tenho aprendido nesse último ano é que esse caminho meio louco que eu fiz pra chegar na programação, e eu vejo muita gente, conheço muitos amigos que trabalham hoje, que estão desde o começo ali, né? Desde o ensino médio. Eu vou programar. Saiu do ensino médio, foi fazer uma faculdade de ciência da computação, qualquer outra, fez toda uma carreira absurdamente linear e chegou agora e tá com a minha idade, já tá, né? Nossa, voando. Mas tudo bem se o seu caminho não for linear. Tudo bem se ele for, mas tudo bem se ele não for linear. Tudo bem se o caminho for todo torto. Tudo bem se você foi pra um canto, se você foi pra outro. Porque uma coisa que eu vejo hoje é que a minha trajetória pra chegar até aqui, ela é muito valiosa. Porque eu tenho traços, eu tenho características, eu tenho compreensões de certas coisas que um caminho linear nunca teria me dado.
né? Eu fui trabalhar muito cedo. Com 18 anos eu já estava trabalhando dando aula. Eu, né, falo com clientes desde muito cedo. Porque é assim que eu me mantinha, né? Eu sou atriz, eu tenho uma ótima base de comunicação. Eu sou uma pessoa que eu sei minimamente me expressar. Eu consigo não estar nervosa aqui nesse momento, assim, sabe? Tipo, conversando com você, não ficar tremendo e a boca seca. Porque eu tenho uma preparação formal a respeito disso. Eu fiz isso durante muito tempo, né? Câmeras, né? Não me assustam tanto quanto poderiam assustar se eu não tivesse seguido esse caminho. Então, assim, tudo que eu fiz, ela não é assim, nossa, você fez uma bagunça até chegar aqui, né? Não, foi um caminho muito legal. E eu cheguei aqui por causa desse caminho muito legal. E não independente dele, sabe? Então eu acho que isso que é a maior brisa, assim, que eu penso, que eu fico, assim, matutando na minha cabeça, assim, de que, tipo, eu tô exatamente onde eu devia estar, fazendo exatamente o que eu deveria estar fazendo. E que bom que a minha história me permitiu gostar de tantas coisas e ser tão, sabe, múltipla e diversa, sabe? Porque sou eu, sabe? E é muito único. Eu acho que ninguém fez um caminho igual ao meu. Parecido talvez, mas igual não. Então, é isso que faz eu ser eu, sabe? É muito legal isso. E é incrível, né? Porque realmente eu acho muito legal na 42 ter tantas pessoas em transição de carreira, porque são pessoas muito ricas. São pessoas que trazem histórias, que trazem sabedoria, que tem esse tipo... Que é isso, né? A gente tá lá na galeria, de repente precisa montar uma câmera, alguém sabe. Vai ter alguém que sabe. Então a gente resolveu botar um aquário, tem alguém que cuida de peixe, vai ter um biólogo lá. Então, é muito legal, assim, ver o quanto as pessoas usam a tecnologia como ferramenta, né? Então, não, é uma ferramenta para você poder ir mais longe. Queria que você me contasse um pouquinho como é que a 42 surgiu na tua vida. Bom, 42, ela é parte da minha vida desde que a 42 estreou como 42, né? O Herbert... Meu marido, ele foi da primeira turma de cadetes, ele foi da primeira piscina. Um beijo pro Herbert. Beijo. Inclusive, o dia que você descobriu que estava grávida, ele me parou no corredor e me contou. Então, assim, eu me sinto Dinda da Olivia. Foi o primeiro dia de piscina, da primeira piscina da 42. Ele tinha acabado de entrar na 42, ele começou a piscina no dia, ele voltou pra casa porque eu estava passando mal. A gente comprou um teste, e eu fiz o teste. E eu estava grávida. E aí eu lembro que foi... É isso, a 42 ela é parte, né? Antes de eu saber o papel que a 42 seria na minha vida. E eu lembro que o Herbert, quando ele ficou sabendo, ele veio, conversou todo animado, né? Não, olha só, 42, que escola legal, que escola massa. Na época, eu tava muito, né, dissociada, assim, desse mundo. Eu lembro que eu falei, nossa, vai ser muito legal pra você, né? Eu nunca imaginei assim, tipo, nossa, vai ser muito legal pra mim em algum momento. Mas quando eu comecei a estudar programação e especialmente quando eu comecei a estudar C, né? Era muito lógico que o primeiro passo seria 42. Era muito óbvio, sabe? Aquela coisa assim, é claro, agora que eu sei que eu gosto, agora vamos buscar 42, porque é lá que eu vou me formar. É claro, não tinha dúvidas, não teve aquela coisa de tipo, será? Qual lugar? Qual o melhor lugar que ensina C, assim, que eu consigo pensar em São Paulo? Não teve essa pergunta, era claro, né? E aí eu decidi, assim, acho que levou algumas aulas só do CS50. Foi, acho que no momento que eu comecei a aprender ponteiros no CS50, que eu falei, não, agora eu quero alguma coisa, né, que vai aprofundar tudo isso, que eu começar a fazer, né, projetos a respeito e tudo mais. Começar a colocar isso, né, tudo que eu tô aprendendo em começar a trabalhar com isso de alguma maneira. E aí foi no momento que eu decidi, vou lá, vou jogar o joguinho, vou ver o que vai dar e vou fazer o Basecamp. Então, veio nesse momento, assim. Você fez o Basecamp com a Olivia amamentando, ainda pititica. Ela tava com... Ai, gente, parece... Ela tava... Vamos combinar que ela tava com, tipo, de 10 meses a 1 ano. Eu não sei datas, não. Ela devia estar com 1 aninho. Não, foi em maio meu Basecamp. Ela tava com 1 ano. Ela tinha acabado de fazer 1 ano. Então, assim, eu lembro que tem N maneiras de se fazer a 42, de se fazer o Basecamp, né? E a maneira que o Herbert escolheu na época foi a maior loucura do mundo. Era, tipo, ficar acordado 2 dias, dormir 2 dias, sabe? Era um negócio meio louco. E eu lembro que eu vi ele fazendo o Basecamp dele
E eu falava, eu nunca que vou fazer um negócio desse. Eu preciso das minhas 8 horas ali de sono. E quando foi chegando o meu Basecamp, o Herbert falava, olha, você toma cuidado agora, porque você, né, você vai ter que, né, varar à noite. Eu falei, você tá louco eu varar à noite? Eu tô com uma criança de 1 ano que mama. Eu não vou varar à noite, não sou nem louca de varar à noite. E ficou nessa coisa assim, ele, não, você não vai conseguir fazer sem varar à noite. Porque ele não tinha conseguido fazer sem varar à noite. Mas no final das contas eu falei, não, eu vou me organizar, eu vou fazer o Basecamp mais organizado da história dos Basecamps, eu vou colocar ali uma agenda, eu vou fazer do 20 dias, né? 20, foram 21. 21 dias. 21, acho que foi. Por aí. Eu só sei que assim, eu fiz muito, muito bem organizado. De dar inveja mesmo, eu acordava às 7 da manhã, dava o café da minha filha. Eu moro num apartamento e aí eu tinha um salão de festas, né? Tava bem no meio da pandemia, a gente usava o salão de festas pra estudar. Eu não conseguia fazer com ela, né, perto. Então, porque ela ficava o tempo todo gritando, aí zero a concentração. Então eu descia lá pro salão de festas, ficava no salão de festas, acho que das 7 até as 7. E aí a minha amiga, que é a madrinha da Olivia, ela ficava com a Olivia e levava a Olivia de vez em quando pra mamar. A Olivia ficou doente na primeira semana, foi um caos, porque aí quebrou minha primeira semana. Eu precisei ficar lá em cima com ela e ela mamando. Então, assim, eu toda troncha no sofá, ela que meio que encaixada, e eu tentando ver uma posição, e o computador que não parava na perna, e esquentava, e aí não podia colocar em cima dela, né? Porque isso ia ser uma mãe muito ruim. Mas, assim, deixava o computador meio. Foi horrível, né? Tendinite, tudo que tem direito. Mas foi, em questão de horários, de tempo, foi um rolê bem organizado. Eu não varei nenhuma noite. Foi muito sucesso. Uma das primeiras ainda da história que eu ouço isso. Mas foi por necessidade, não dá, gente. Amamentando ainda. Primeiro que eu comia que nem um ogro, né? Porque amamentar dá uma fome. Aí eu ficava o dia inteiro comendo. Não dá pra parar. Não dormir, né? Com um bebê pequeno em casa, não rola. Mas eu fiz, e aí das 7 às 7, mais ou menos, aí eu subia, colocava a Olivia pra dormir, fazia toda a rotina, eu colocava ela, porque ela dorme no peito, né, então não tem como ser qualquer outra pessoa a não ser eu. E aí depois, das 9h30, mais ou menos, aí eu voltava, e eu não precisava descer mais de novo, mas eu ficava na sala e ficava fazendo avaliação. Então, eu entreguei bastante lista, então eu precisava fazer muita avaliação pra conseguir os pontos. Aí foi esse ritmo louco, assim, 21 dias. Os 21 dias mais intensos e gostosos que eu lembro, assim, de passar, sem brincadeira nenhuma. Eu lembro com muito carinho do Basecamp, porque é um mundo, assim, abrindo na nossa frente, né? E as pessoas que você conhece, a galera da minha vila, o pessoal, nossa, uma galera que agora é amigo, né? Porque entrou um monte de gente. Então foi muito legal, assim, mas foi bem intenso. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar, né, quando a Cacá me convidou pra trabalhar na 42, eu não sabia o que era 42, não existia 42 em São Paulo. E eu lembro que eu conversei com um aluno que tava fazendo a piscina em Paris. Era brasileiro, ele tava fazendo a piscina lá. Eu lembro de quando eu olhei pra ele, ele tava com uma cara de exausto. Eu perguntei pra ele, tipo, e aí, como é que é? Já esperando meu Deus do céu, isso é uma loucura. E ele, nossa, é a coisa mais legal que eu já fiz. Eu falei, gente, não é possível. Colher até aqui. O negócio parece uma seita, né? Mas você fala, meu Deus, ouça a palavra da 42. Mas é engraçado, né? Porque não é porque uma coisa é cansativa e é difícil que ela necessariamente é ruim, né? Eu acho que, assim, cada um tem o seu ritmo de estudos. Cada um tem o seu ritmo de aprendizado, né? E cada um tem a sua maneira de aprender. Tem pessoas que funcionam, que nem o Herbert. Vou varar à noite e faz, tipo, aqueles sprentaços, assim, 2 dias ali fazendo coisa. Eu não consigo ser assim. Eu sou uma pessoa muito focada, mas eu tenho meus limites, assim. Quando eu sento pra fazer, eu não levo muito tempo pra começar a engatar no que eu preciso fazer. Eu sento e começo. Mas, assim, eu tenho sinais muito claros no meu corpo que eu tento ouvir. De que, tipo, já deu. Uhum. E é um esforço, porque eu aprendi isso muito na raça, assim. Em 2014 eu fui diagnosticada com uma doença autoimune que literalmente estava comendo a minha visão. Eu comecei a perder visão paulatinamente, de maneira constante. Eu entrei com corticoide. Eu tomei o corticoide de uso contínuo, assim, por 2 anos e pouco. Fez um estrago no organismo. Eu lembro que comecei a ficar hipertensa, comecei a ter hipotireoidismo. Foram vários problemas, assim, decorrentes. Mas o mais assustava, assim, era a questão de eu estar perdendo visão, né?
E nada tira da minha cabeça que foi uma doença absolutamente psicossomática. Porque ela não tinha causa definida. A gente ficou 2 anos investigando e nada. A gente não achou por que estava acontecendo o que estava acontecendo comigo. E ela começou no início da faculdade. Primeiro ano de faculdade. E eu entrei em remissão oficialmente no último ano de faculdade. E faz 2 meses que eu tô oficialmente curada. Foi um processo muito difícil, assim, de entender o que estava acontecendo com o meu corpo, né? E eu acho que quando a gente é novo, quando a gente não tá muito atento, a gente deixa passar algumas coisas, né? Em relação à nossa saúde mesmo. Então, enquanto a gente não morre, então dá, sabe? É mais ou menos isso. Não, dá mais um pouquinho, dá. Mas dá como? Dá com enxaqueca, dá com gastrite, dá com... né? A que custo? A que custo que você tá fazendo as coisas? E depois que tudo isso aconteceu, e depois que eu comecei a realmente perceber que eu precisava tomar controle da minha rotina. Eu não podia me matar de estudar a ponto de eu ficar com enxaqueca e eu não conseguir fazer absolutamente mais nada no dia, porque eu tenho crises horríveis de enxaqueca. A primeira coisa que pega pra mim quando eu tô exausta é enxaqueca. Então eu comecei a ouvir um pouco melhor o meu corpo, assim. Não, eu vou até aqui, mas até aqui. Começou a dor de cabeça, eu paro na hora. Começou, sei lá, formigar alguma coisa. Não, paro na hora, vou dar uma andada. Então tem coisas hoje que eu não troco, assim. Os momentos que eu tenho com a minha filha, por exemplo. Sei lá, ler livro de romance ou assistir um filme bestinha, sabe? Não precisa ser cult, gente. Porque não, vamos assistir sei lá, uns Vingadores, sabe? Vamos fazer qualquer coisa, assim, só pra... Eu preciso ter essas válvulas de escape. Eu preciso ouvir o meu corpo muito bem, né? Então, assim, eu fui aprendendo ao longo dos anos quais são os meus limites. E não os meus limites assim, eu já tô no ápice, assim, da exaustão. Não, os meus limites saudáveis. A partir daqui eu não vou, porque não vai fazer bem pra mim, né? Então, foi tudo um processo, assim, de muito equilíbrio, de conseguir... Não, eu faço um pouquinho aqui, descanso, vou fazer qualquer outra coisa, vou estudar um pouco. O Basecamp foi um momento, assim, que eu acho que eu consegui colocar tudo isso em prática, né? Eu acho que por isso foi tão legal pra mim, porque realmente eu fui muito organizada em questão de horários, mas eu também, assim, eu não fiquei estafada, eu tava muito produtiva e eu tinha os meus momentos de, não, ok, agora eu vou, sei lá, andar com o meu cachorro, né? Eu vou ficar com a minha filha aqui, me jogar no chão e ficar rolando. Entender você mesmo, entender que você é diferente do coleguinha que às vezes vara 2 noites e tá tudo bem, a pessoa tá ótima, e realmente é a maneira dela ser produtiva. Você tem que encontrar o seu jeito, né? Então, é uma das coisas mais legais também da 42. Você tem a liberdade de encontrar o seu jeito lá dentro. Você pode estudar no seu ritmo, do jeito que der. E tá tudo bem, sabe? Carol, nosso papo tá uma delícia. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma versão 2. E vamos trazer o Herbie aqui também pra conversar. Eu queria que você deixasse um recado pras mamães, de repente, que estão em casa, ou pras mulheres que estão em casa e que estão pensando, será? Será que é uma boa? Será que... não só a 42, né, gente? Acho que tecnologia como um todo, se é uma possibilidade, por que é uma possibilidade? Você falou uma coisa agora há pouco que eu achei muito boa, que foi... programação é ferramenta. E levou um pouquinho de tempo, assim, pra eu entender isso. Que, assim, eu não vou me formar programadora pra ser uma programadora. Eu vou ser o que eu quiser ser, sabendo programar. Então, assim, é muito interessante, primeiro, quando você percebe que você não precisa ser de exatas, você não precisa ser nerd, você não precisa ser... né, todos aqueles estigmas, todos aqueles estereotipos que a gente coloca que, o que é um programador, né? Aquela pessoa que fica trancada no porão, comendo pizza por baixo da porta, porque as pessoas nem entram em contato, não tem contato humano nenhum. Não, você tem uma ferramenta a mais que você usa pra fazer... Tipo inglês. Tipo inglês, né? E eles dizem, por sinal, que a programação, saber programação vai ser vai ser o inglês do futuro, né? Todo mundo vai querer saber que os seus empregados saibam programação, porque é fundamental pra você entender esse movimento que tá acontecendo no mundo. Né? O mundo, ele tá inteiro digitalizado, especialmente depois da pandemia. Então, assim, tem muito espaço. E esse espaço, ele não tá mais restrito a, não, você, né, sabe programar porque você é muito bom em cálculos e lógica. Lógica se aprende.
tudo se aprende, né? São ferramentas, é algo que você vai aprender para usar para fazer alguma outra coisa. Dados é isso. Essa área que eu entrei é exatamente isso. Você não é um programador, mas você é uma pessoa que faz análises de dados ou que monta infraestruturas de dados sabendo programar. E é uma das muitas ferramentas que você usa. E é incrível, porque como abre a sua mente no momento que você aprende, e não só em relação à carreira, profissão, ou aquela técnica específica, mas como abre a maneira de pensar mesmo, de você raciocinar, de você viver a sua vida, né? Tudo acaba virando um pouco a lógica que você aprende. E eu acho que o maior recado que eu posso dar, assim, é esse, de não tem um perfil certo de programador. Não tem um perfil certo para alguém que programa. Qualquer um pode ser, qualquer um é. E tem muito espaço. A gente está agora no melhor momento possível para as pessoas entrarem nesse ramo, que é o momento onde as portas estão se abrindo, as empresas estão entendendo, elas querem pessoas diversas, elas querem pessoas completamente fora dos padrões que estão acostumados, né? E esse é o momento da gente explorar isso, explorar esse... E dá. Com certeza. A gente tem um obstáculo, né, na tecnologia que muitas mulheres, até por conta da estrutura da nossa formação, muitas vezes a gente não é ensinada a jogar, a brincar, a entender lógica, a jogar games. Então, né, nós como mãe de meninas, a gente já faz isso, as meninas vão aprender isso já desde muito cedo, né, ter esse contato com essa lógica. E é muito interessante, né, a 42 ela é uma rede global, hoje a gente está aí em 42, temos 42 unidades pelo mundo, e tem uma escola específica que sempre me chama muita atenção, que é a escola de Yerevan. A escola de Yerevan, 60% dos alunos são mulheres. Isso acontece porque as mulheres lá, como arrimo de família, elas começaram a se apropriar da tecnologia como uma possibilidade de poder manter a família. Então, como é uma área que costuma, né, você ter um retorno financeiro mais legal, as mulheres estão olhando para isso. Então, nosso sonho é que as mulheres do Brasil também olhem para isso como uma possibilidade, que consigam construir carreira, que consigam se apoiar. Isso pra gente é muito importante. Então, é um orgulho, um prazer enorme ter uma mulher super poderosa, né, com um cinto de ferramentas aí super completo. Então, muito, muito obrigada, Carol. Muito obrigada, Mari. Muito obrigada mesmo. E assim, ser mulher na tecnologia é um ato de resistência também. A gente tá numa transição. Eu não digo que a gente tá num momento de igualdade. A gente não tá. A gente não tá num momento de equidade de gêneros, de igualdade de gêneros. A gente tem muita coisa para correr ainda atrás. Mas aquelas barreiras que antes colocavam... será que mulher na tecnologia? Será que... Talvez 5 anos atrás isso já existisse com muito mais frequência. Hoje não... Hoje estão caindo. E é importante que mais mulheres entrem. E que mulheres das mais diferentes formas e cores e... É importante que a gente se aproprie, porque esse é o instrumento, essa é a ferramenta que a gente tem que se apropriar para se apropriar do futuro, sabe? Então, eu espero que as coisas continuem mudando. Afinal de contas, hoje a gente está aqui para construir o mundo que a Olivia e que a Tereza, minha filha, vão viver já já. Então, muito gostoso saber que tem pessoas como você que estão construindo esse mundo, Carol. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Um beijo e volte sempre, casa é sua. Opa, só me chamar. E você que chegou até aqui no vídeo, né, gente? Não esquece de dar aquela moral, curtir. Tô me sentindo muito youtuber de falar essas coisas, né? Curtir o vídeo, se inscrever no canal, esse rolê todo que você já conhece bem. E, por favor, não esqueça de mandar esse vídeo super especial para alguma mulher que você acredita que tem tudo a ver com tecnologia e que pode mudar a vida dela e o mundo que a gente vive. Beijão, até o próximo episódio.